Acha normal sentir que a cada ano que passa, as pernas pesam mais e os sacos das compras parecem mais cheios? Sente que a sua força está a desaparecer lentamente, como areia entre os dedos? Esta sensação de fraqueza, essa dificuldade em levantar-se da cadeira ou em abrir um frasco, tem um nome: sarcopenia. É uma palavra complicada para uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60, a perda de músculo e de força. Muitos correm para os batidos de proteína, aqueles pós caros que os jovens bebem no ginásio, pensando que essa é a única solução. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta não está num frasco de plástico, mas sim num pires, num prato tradicional que provavelmente já conhece? E se a solução para recuperar a sua força for mais barata, mais saborosa e muito mais portuguesa do que imagina? Neste vídeo, vamos desvendar que alimento poderoso é este, capaz de construir músculo e combater a sarcopenia de forma eficaz. Vamos também descobrir hábitos simples que, combinados com este alimento, podem devolver-lhe a vitalidade e a independência que pensava ter perdido. Fique comigo até ao fim, porque o que vou partilhar pode mudar completamente a forma como encara o seu corpo e o seu envelhecimento. Vamos então desvendar este segredo que tem estado à nossa frente este tempo todo. Não estamos a falar de nada exótico ou importado. Estamos a falar do humilde, mas incrivelmente poderoso tremoço. Sim, o tremoço, aquele que costumamos petiscar numa esplanada ao sol. Muitos de nós veem-no apenas como um aperitivo, um passatempo. Mas a verdade é que dentro de cada pequeno grão amarelo existe uma central de força à espera de ser libertada. Esqueça o whey protein por um momento. Uma simples chávena de tremoços cozidos contém cerca de 26 gramas de proteína. Para ter uma ideia, isto é quase o mesmo que um bife de 100 gramas ou 4 ovos grandes. E não é uma proteína qualquer. É uma proteína completa, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais, os tijolos que o nosso corpo precisa para construir e reparar os músculos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns tijolos começam a rachar e a cair. A sarcopenia é isto. A proteína dos tremoços fornece os tijolos novos e a argamassa necessária, não só para reparar a parede, mas para a tornar ainda mais forte. O melhor de tudo: ao contrário de muitas fontes de proteína animal, os tremoços vêm acompanhados de uma enorme quantidade de fibra. Isto é fundamental para nós. A fibra ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, previne a obstipação, um problema tão comum na nossa idade, e ainda ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e o colesterol. É um 2 em 1. Fortalece os músculos e cuida do coração e dos intestinos. Agora pode estar a pensar: mas eu não quero estar sempre a comer tremoços como se estivesse num café. E tem toda a razão. O segredo está na versatilidade. Em vez de os ver apenas como um petisco, comece a pensar neles como um ingrediente. Pode, por exemplo, fazer uma pasta de tremoços, semelhante ao hummus. Basta triturá-los com um pouco de azeite, alho, sumo de limão e coentros. Fica uma delícia para barrar numa fatia de pão de mistura ao pequeno almoço ou para mergulhar palitos de cenoura a meio da tarde. Pode também adicioná-los a saladas, para lhes dar mais substância e um impulso de proteína, ou até mesmo misturá-los em sopas e guisados. O sabor suave adapta-se a quase tudo. Contudo, não basta apenas comer tremoços. É preciso saber como os usar para maximizar os seus benefícios. E isso leva-nos a um hábito crucial: a distribuição da proteína. Muitos de nós cometemos o erro de consumir a maior parte da nossa proteína numa única refeição, geralmente ao almoço ou ao jantar. Comemos um grande bife ou uma posta de peixe,
e pensamos que o trabalho está feito. Mas o nosso corpo não funciona assim. Ele não consegue armazenar proteína para usar mais tarde. Se lhe dermos proteína a mais de uma só vez, o que ele não usa para reparações imediatas é simplesmente desperdiçado ou convertido em gordura. É como tentar encher um regador com uma mangueira de bombeiros. A maior parte da água vai para fora. O ideal é fornecer aos nossos músculos um fluxo constante de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande refeição, pense em 4 ou 5 pequenas doses de proteína. Comece o dia com 2 ovos ou a tal pasta de tremoços no pão. À meio da manhã, um iogurte grego. Ao almoço, uma dose moderada de peixe ou frango com uma salada onde pode juntar uns tremoços. À meio da tarde, um punhado de tremoços ou amêndoas. E ao jantar, uma sopa de leguminosas ou um pouco de queijo fresco. Ao fazer isto, está constantemente a dar aos seus músculos os tijolos de que precisam para se reconstruírem, prevenindo a sua degradação e promovendo o seu crescimento. É esta alimentação constante que mantém o motor muscular a funcionar o dia todo, em vez de o ligar e desligar. Este simples ajuste na sua rotina pode fazer uma diferença monumental na sua força e energia. Agora que já sabe o segredo dos tremoços e a importância de espalhar a proteína ao longo do dia, vamos adicionar mais algumas armas ao nosso arsenal contra a fraqueza. Outro tesouro da nossa costa, muitas vezes subestimado, são as sardinhas, especialmente as de lata. As sardinhas são uma maravilha da natureza. Tal como os tremoços, são riquíssimas em proteína de alta qualidade, mas trazem consigo 2 bônus extraordinários: ômega 3 e vitamina D. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório. Com a idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que não só contribui para doenças cardíacas e outras maleitas, como também dificulta a recuperação e o crescimento dos músculos. O ômega 3 das sardinhas ajuda a apagar esse fogo interno, criando um ambiente mais favorável para os seus músculos prosperarem. Depois, temos a vitamina D. Muitos de nós, mesmo num país com tanto sol como Portugal, temos deficiência de vitamina D, que é absolutamente essencial para a função muscular e para a saúde óssea. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. As sardinhas, especialmente as que comemos com espinha, são uma fonte fantástica destes 2 nutrientes. E a beleza das sardinhas de lata é a sua conveniência e preço. Ter sempre algumas latas na despensa é uma garantia de uma refeição rápida, saudável e que constrói músculo. Pode comê-las simplesmente sobre uma fatia de pão de mafra, desfazê-las num molho para uma massa, ou misturá-las numa salada com feijão frade e cebola. Simples, tradicional e incrivelmente eficaz. Mas não podemos falar de proteína sem mencionar o rei, o ovo. Durante décadas, o ovo foi o vilão acusado de aumentar o colesterol. Felizmente, a ciência já veio esclarecer este mito. Para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não afeta significativamente o colesterol no sangue e os seus benefícios são demasiado grandes para serem ignorados. O ovo é considerado a proteína perfeita, pois contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções certas. Em particular, é rico num aminoácido chamado leucina. Pense na leucina como a chave na ignição do seu carro. Pode ter o depósito cheio de gasolina, proteína, mas sem rodar a chave, o motor não arranca. A leucina é essa chave que dá o sinal ao corpo para iniciar o processo de construção muscular. Começar o dia com 1 ou 2 ovos, seja mexidos, cozidos ou escalfados, é como dar um sinal de partida aos seus músculos, preparando-os para um dia de reparação e crescimento. Agora, de nada adianta comer todos estes alimentos maravilhosos
se não dermos aos nossos músculos uma razão para os usar. Os músculos crescem com base num princípio simples, o da necessidade. Se não os desafiarmos, eles pensam que não são precisos e começam a atrofiar. Mas desafiar não significa ter de ir para um ginásio levantar pesos pesados. O desafio pode estar nas pequenas coisas do dia a dia. A isto chama-se treino de resistência funcional. Por exemplo, da próxima vez que se sentar na sua cadeira ou sofá favorito, tente levantar-se e sentar-se 10 vezes, seguidas, sem usar as mãos ou os braços para se apoiar. Pode parecer simples, mas está a fazer um agachamento, um dos melhores exercícios para fortalecer as pernas, as ancas e os músculos do core, essenciais para o equilíbrio e para prevenir quedas. Outro exemplo. Quando for às compras, em vez de usar o carrinho, tente levar um cesto em cada mão, distribuindo o peso. Está a fortalecer os seus braços, ombros e costas. Quando estiver a ver televisão, pegue em 2 garrafas de água pequenas e levante-as lentamente até a altura dos ombros, várias vezes. O segredo não é o peso, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos destes pequenos exercícios todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por semana. Estes pequenos atos de resistência enviam uma mensagem clara aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Fiquem fortes. E quando essa mensagem é combinada com os tijolos, que vêm dos tremoços, das sardinhas e dos ovos, a magia acontece. Os músculos não têm outra opção senão responder, crescer e devolver-lhe a força que lhe pertence. Então, como vimos, a batalha contra a perda de força não se vence com poções mágicas ou soluções complicadas que nos vendem a peso de ouro. A vitória está na sabedoria dos nossos avós, nos alimentos simples e nutritivos que sempre fizeram parte da nossa cultura. Está num pires de tremoços, partilhado com um amigo, numa simples lata de sardinhas que resolve um jantar, ou num ovo estrelado em azeite que nos conforta a alma. A grande surpresa que eu lhe queria revelar no início não é um ingrediente secreto, mas sim uma ideia, uma filosofia. A ideia de que recuperar a sua vitalidade é mais simples, mais barato e infinitamente mais saboroso do que alguma vez imaginou. A força não vem de um frasco com um rótulo complicado. Vem do seu prato, da sua horta, do seu mercado local. Vem da combinação inteligente destes alimentos com os pequenos movimentos do seu dia. É a sinergia entre nutrir o corpo corretamente e dar-lhe um propósito para usar essa nutrição. Lembre-se, cada pequena mudança que faz é um investimento em si mesmo. Cada vez que escolhe a pasta de tremoços em vez da manteiga, cada vez que sobe um lanço de escadas em vez de chamar o elevador, cada vez que se levanta da cadeira sem ajuda, está a depositar moedas no banco da sua independência futura. Está a garantir que poderá continuar a brincar com os seus netos no chão, a carregar as suas próprias compras, a viajar e a viver a vida nos seus próprios termos, sem depender de ninguém. O envelhecimento é inevitável, mas a fragilidade não tem de ser. A sarcopenia não é uma sentença, é um aviso. É o seu corpo a dizer-lhe que precisa de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de proteína de qualidade e de um pouco mais de desafio. E a beleza disto tudo é que nunca é tarde demais para começar. Os nossos músculos têm uma capacidade incrível de se regenerarem e de se fortalecerem, quer tenha 60, 70, 80 ou mais anos. O corpo humano é uma máquina fantástica de adaptação. Dê-lhe as ferramentas certas e ele irá surpreendê-lo com a sua resiliência. Por isso, encare este conhecimento não como mais uma obrigação, mas como uma libertação. Liberte-se da ideia de que envelhecer é sinônimo de enfraquecer.
Liberte-se dos produtos caros e das dietas restritivas. Abrace a simplicidade e o poder dos alimentos que a nossa terra nos dá. Agora, adoraria saber a sua opinião e aprender consigo. Já conhecia o poder dos tremoços? Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina diária? Tem alguma receita ou truque especial para incluir mais proteína na sua alimentação? Por favor, partilhe a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de fortalecimento. Se achou este vídeo útil e se aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples para si, mas que nos ajuda imenso a fazer chegar esta mensagem a mais pessoas que, tal como nós, querem envelhecer com saúde, força e alegria. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações, para não perder os próximos vídeos que preparamos com muito carinho, cheios de dicas práticas para viver o melhor da vida em qualquer idade. Cuide de si, do seu corpo e da sua mente. Lembre-se sempre, a idade pode ser apenas um número no calendário, mas a força que sente todos os dias é uma escolha que faz a cada refeição e a cada passo. Até a próxima!